Olá pessoal, bom, o vídeo de hoje, como vocês podem notar pela bandeira atrás aí no fundo, vai ser um pouco sobre o país Canadá. A gente vai falar algumas curiosidades, alguns dados assim para vocês conhecerem um pouquinho melhor o, o grande norte branco. Então, o Canadá ele é o país mais ao norte da América do Norte, que é formado por três países, né? O México, os Estados Unidos e Canadá. A capital do Canadá é Ottawa. E bom, as línguas oficiais do Canadá são o francês e o inglês. Mas assim, não é bem verdade que o país seja bilíngue. Existem regiões onde se fala praticamente só o francês, outras só falam inglês, e tem algumas que falam as duas línguas, mas assim, não dá para dizer, o país é bilíngue, né? Coisa que eu acreditava que era quando estava no Brasil. O Canadá hoje não, né? Mas o Canadá é o segundo país em extensão territorial no mundo, só ficando atrás da Rússia. Para ter uma ideia, o Brasil é o quinto país em extensão territorial. Eu falei que a capital é Ottawa, né? E Ottawa é conhecida como sendo a segunda capital mais fria do mundo. Isso em temperaturas médias, ok? Durante o ano. Também ficando atrás da Rússia, Moscou, né? Que é considerada a mais fria. O Canadá ele tem com os Estados Unidos a maior fronteira terrestre do mundo, né? Os Estados Unidos, que é o quarto país em extensão territorial. Então são dois gigantes aí fazendo fronteiras. A costa canadense é a maior extensão de água de costa, né, do mundo. A gente tem terras no Atlântico, terras no Pacífico e também no Mar Ártico. Então, assim, existe até uma passagem que o pessoal está tentando viabilizar, já usa, na verdade, mas assim, viabilizar de uma forma mais frequente, vamos chamar assim, como alternativa para o canal do Panamá. Seria uma alternativa mais barata. Com relação ao Canadá, ainda ele é formado por 10 províncias, é uma confederação, né, de províncias. Então ele é formado por 10 províncias e 3 territórios. O que mais? O hino do Canadá chama-se O Canadá. Normalmente eu diria que eles cantam 2 estrofes. Nos eventos que eu participei, esportivos, assim, principalmente, cantam-se 2 estrofes do hino e uma é em inglês e outra é em francês. Sempre é assim? Não. Às vezes acontecem umas brigas aí que só cantar em inglês, só cantar em francês. Mas assim, normalmente quando se canta em um evento oficial, tá? É cantado nas 2 línguas. O Canadá, ele faz parte de certos organismos mundiais. Então ele faz parte do NAFTA, né, que é um acordo comercial como se fosse o Mercosul aí, mas aí é Canadá, Estados Unidos e México, né? Outra coisa, ele faz parte da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Isso é uma organização que apareceu depois da Segunda Guerra, durante a Guerra Fria. Então, existiam os países comunistas que faziam parte do Pacto de Varsóvia e os países do Ocidente liderados, lógico, o Pacto de Varsóvia liderado pela União Soviética, que eram os países chamados da Cortina de Ferro,
e os Estados Unidos liderando essa organização do Tratado do Atlântico Norte, que é nos países do Ocidente. O Canadá também faz parte do G20, né? E uma coisa interessante é, por exemplo, o PIB aqui no Canadá, ele está em torno de 1,800 trilhões de dólares. E a renda per capita, ou seja, essa é a renda média do canadense por ano, é 47.900 dólares. Uma outra coisa bacana, né, que o pessoal gosta de perguntar às vezes, né, como é que são as cidades, etc. Então, assim, eu listei as 5 maiores cidades do Canadá, que você deve provavelmente já ter ouvido falar. Então, a maior cidade do Canadá é Toronto, e Toronto tem hoje 6 milhões de habitantes. Depois vem Montreal, que é aqui na província de Quebec, com 4 milhões. Aí Vancouver, que fica na costa oeste, no Pacífico, tem 2,5 milhões. Depois vem Calgary, com 1,3, e Ottawa, que é a capital, com 1,3. O Quebec é a cidade onde eu moro, aqui tem uma população de 800 mil habitantes, ou seja, não chega a 1 milhão ainda. Então, a cidade, para termos de Brasil, com relação à população, uma cidade pequena. Mas Quebec é muito espalhada, ela praticamente não tem prédios altos. Nossa, tem muito espaço, né? Vocês podem ver, a gente estudava que o Brasil tinha 14 habitantes por quilômetro quadrado, devido ao fato de ter 250 milhões de habitantes na época e a extensão territorial. E hoje eu falei para vocês que o Canadá é o segundo maior país do mundo em extensão e tem 38 milhões de habitantes. Ou seja, vamos dizer, eu não estou por dentro bem dos números de São Paulo, mas vamos dizer que seja a população do estado de São Paulo dividida num país maior que o Brasil. Então, faço ideia do tamanho. Obviamente que essa população ela fica concentrada em certas regiões. Se vocês olharem, por exemplo, o Google à noite, a questão da iluminação durante a noite nos países, né, você vê fotos de satélites, vocês vão ver que a concentração da população é na fronteira entre os Estados Unidos e Canadá. Daí eles vão falar, é porque é a proximidade dos Estados Unidos. Pode ser, mas assim, o principal fator é porque toda a parte norte é coberta de gelo, assim, então praticamente inabitável. Então tem muito território, mas assim, é praticamente impossível habitar. Você fala, mas tem tribos de esquimós e tal que habitam. Tem, é óbvio que tem, mas assim, é insignificante, né? Você não tem cidades com grandes populações nessas regiões. Só como curiosidade, eu vou dizer o nome de alguns, eu anotei aqui, o nome de algumas celebridades que talvez vocês conheçam, né? Que são canadenses. Então, Neil Young é um deles, Jim Carrey, Justin Bieber, vocês deviam saber já. O Ryan Reynolds, para quem não sabe, o Ryan Reynolds é o ator que fez Deadpool. Matthew Perry, Celine Dion, ela é nascida, se eu não me engano, se eu errar agora o pessoal vai cair de pau em mim, mas acho que ela nasceu em Montreal, então é quebecoise. O Michael J. Fox, para quem não sabe, é o ator do De Volta para o Futuro, né? William Shatner, que é o antigo Capitão Kirk, né? O eterno Capitão Kirk da Enterprise. O Mike Myers, que fez vários filmes de comédia, né? Inclusive o Austin Power. E aí vocês vão entender por que esse cara é reconhecido mundialmente como um cara do bem, da paz, tranquilo, de boa, não dá valor assim para coisas, né, materiais. O cara tem dinheiro para comprar muita coisa. Aí você fala assim, pô, viu o cara andando de metrô, pô, viu o cara dando um prato de comida para não sei quem, pô, viu o cara... Já sabe de quem que eu tô falando? Esse mesmo, o Nel, Keanu Rivers, é canadense. Então, provavelmente, essa natureza dele pacífica, tranquila e solidária
se deve muito provavelmente à influência canadense. O canadense é um povo conhecido por ser extremamente pacífico, extremamente solícito, extremamente educado. Inclusive os americanos fazem muitos memes, muitas piadas com os canadenses, né, por causa desse jeito de ser extremamente educado. Lógico que muitos sentem inveja, vamos chamar assim, puta, gostaria que o americano fosse mais como o canadense, por exemplo, né? Mas enfim. Então é isso. O vídeo é só para dar um pouco mais de ideia do país que eu moro, né? O símbolo no meio da bandeira é a folha de errado, que no Brasil é o bordo, folha de bordo. E dessa folha, que é o símbolo nacional, né? Tanto é que está estampado na bandeira, é extraído a seiva da árvore e é feita o sirop de errado. Então é feito o xarope de bordo. E esse xarope de bordo vocês conhecem, pelo menos, quem nunca experimentou e sabe do que eu estou falando, pelo menos eu diria que em muitos filmes, isso não é uma exclusividade do Canadá, tá? Mas tem também nos Estados Unidos, mas assim, devido ao fato de os filmes conhecidos serem americanos, vocês já devem ter visto centenas de vezes o pessoal preparando aquelas panquecas e daí derramando aquele, como é que fala? O sirop, o xarope, né? Em cima das panquecas que cai assim e tal. Então, é esse o xarope de bordo, o sirop de errado. E que o pessoal aqui come bastante. Tipo, em várias formas. Pode ser como líquido assim, às vezes eles fazem, deixa ele ficar mais duro, né? Fica como se fosse, na verdade é como se fosse um melado assim, né? Então você pode dar várias destinações para isso, você pode comer de várias formas, como acompanhamento de várias comidas, etc, né? Então, o pessoal gosta muito e é considerado assim um tesouro nacional para eles. Tanto é que tem, tipo, até em bolsa de valor, o pessoal fala assim que existe um cartel do errado e tipo é meio verdade assim, porque tipo é considerado como se fosse um ouro para eles assim, né? Tipo, os caras quando fazem a colheita em grandes quantidades, né, é transportado tudo em carro forte, depositado em armazéns super seguros que ninguém tem acesso. É um negócio assim meio punk mesmo. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e como novidade, na semana que vem eu vou fazer uma live com um amigo meu que mora em Curitiba, mora na verdade em Campo Largo, e eu acho que vai ser uma live super bacana. É um cara que a gente trabalhou junto um tempo, é um cara que eu considero como se fosse um irmão meu, e vai ter muita coisa bacana para falar. Aí vocês vão de repente poder, se tiverem interesse, entrar em contato com ele direto, podem fazer perguntas na live, etc. E a live está programada, se nada der errado, né, para segunda-feira que vem, às 18 horas horário no Brasil, 17 horas horário no Canadá. Então quem quiser conhecer essa pessoa maravilhosa que é o Márcio Danielevich, conhecer um pouquinho da história dele, acompanhe a gente na segunda-feira, às 17 horas aqui no Canadá, 18 horas aí no Brasil. Se quiserem mandar perguntas, etc., fiquem à vontade. Se quiserem pesquisar um pouco dele, coloca o nome dele aí no Google, tal, vocês vão ver quem é, e aí vocês podem de repente já mandar perguntas antes. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez eu quero agradecer a repercussão. Eu falando assim só não vai transmitir para vocês o que eu tô sentindo. Mas assim, cara, é muito incrível receber mensagens de pessoas que fazia muito tempo que eu não falava,
mensagem de texto, mensagem de voz, mensagem, tipo, ligação telefônica, tipo, é muito legal, cara. Assim, se o projeto acabar hoje, eu já me dou por satisfeito. Tipo, já valeu a pena, espero que eu tenha conseguido até agora ajudar alguém. Tipo, quando eu falo ajudar alguém, é tipo daquele estalo assim de falar, cara, vou fazer isso também, ou vou fazer alguma coisa, que no fundo é o objetivo do canal. Beleza? Então, muito obrigado e até a próxima.